Olá, professores. Eu sou a Mariana e junto com o Gabriel a gente vai apresentar o nosso projeto que é o Smart Chessboard. Então, na introdução, a gente fala um pouco sobre a origem do xadrez, como ele se estabeleceu ao redor do mundo, né? E que já existem tabuleiros de xadrez automatizados e inteligentes, como este que a gente se propôs a desenvolver. Porém, eles são muito caros e inacessíveis, muitas vezes, né, para os jogadores. E aí, por isso, a gente se propôs a desenvolver um que fosse de baixo custo e que fizesse as mesmas jogadas, mas que fosse acessível à população em geral, né? O objetivo geral do nosso trabalho é desenvolver um tabuleiro de xadrez automatizado de baixo custo, controlado por Arduino. Os específicos são montar o tabuleiro de xadrez a partir de uma peça de madeira, montar uma estrutura com motores para movimentação, desenvolver a programação de tudo isso e desenvolver uma programação que armazenará as jogadas da partida. Então, na nossa metodologia, a gente colocou que a gente vai desenvolver um tabuleiro em madeira com 64 casas. A madeira é o tipo madeirite, as dimensões são de 50 centímetros por 50 centímetros e 10 centímetros de altura. Embaixo a gente vai realizar a detecção das peças com sensores read switch e também vamos utilizar diodos juntamente com esse sensor. A programação vai ser em linguagem C, vai ser utilizado o Arduino para isso e serão utilizados também motores de passo NEMA para a movimentação das peças. Bom, o nosso cronograma, não acho que não tem muito o que falar, mas é isso, né? A gente fez um cronograma das nossas atividades. Na nossa lista de materiais, nós colocamos o valor daqueles que realmente, daquilo que a gente realmente utilizou e comprou, né? Aquilo que está com um tracinho ali é porque ou a gente já tinha, ou foi emprestado do Instituto Federal, né? Então, a gente não colocou o valor porque a gente não comprou, né? Então, não foi colocado ali os valores. E aí, embaixo aqui, a gente colocou uma observação de que não foram colocados valores para as coisas que foram emprestadas. As unidades curriculares envolvidas são programação 1 e 2, microcontroladores, eletrônica 1 e 2 e circuitos 1, 2 e 3. Beleza. Na nossa revisão de literatura, nós colocamos 2 trabalhos. O relatório técnico Ghost Chess, feito em 2016, na UTFPR, mostra também o desenvolvimento de um tabuleiro de xadrez, também com motores de passo, também com peças, também com sensores read switch, porém a linguagem de programação deles era o Java e eles também desenvolveram um aplicativo em linguagem Java que mostrava as jogadas em tempo real, né, mais intuitivo, assim, com o desenho das peças. O segundo trabalho relacionado, quer falar, Gabi? Pode ser. Olá, professores. Então, o segundo trabalho também foi bem parecido a ideia do que do primeiro. Foi criado um projeto que se comunicava com o Arduino, né? Foi em linguagem C, esse aqui no caso. Eles também desenvolveram um sistema de movimentação autônoma, né? Com os motores NEMA. Até nas imagens dá para ver como ficou a parte de baixo do tabuleiro. Eles também se utilizaram de uma aplicação fizeram um aplicativo, né? Para ver essa aplicação do projeto deles, né? Também isso aqui foi um trabalho de conclusão de curso
feito na UFRJ, né? Então foram os dois projetos que a gente tomou como base para o desenvolvimento do nosso projeto. Passando então para a parte de desenvolvimento. Então, nas primeiras semanas, na primeira e segunda semana, a gente dedicou para ver o que a gente ia precisar, comprar os sensores, né, pegar emprestado os motores e diversos outros equipamentos que nós íamos utilizar lá no Instituto. Vale ressaltar também que, apesar de a gente ter esse cronograma ali para adquirir esses componentes, muitos componentes também a gente acabou vendo que a gente ia necessitar durante o processo, né? Então, foi pego uma parte aqui, mas muita coisa também foi pega depois, na hora da necessidade mesmo, que a gente foi vendo. No caso, era um planejamento, né? Aí a gente foi alterando conforme foi necessário. Então, a primeira coisa que a gente fez foi realizar um teste com os motores de passo, aí que a gente identificou que a gente tinha feito um cálculo que ia ser utilizado uma determinada tensão, e durante o teste a gente percebeu que realmente precisava de uma tensão maior para poder girar o motor. Na verdade, grande problema aqui foi, na verdade, a questão da corrente. Porque as pilhas, elas têm uma corrente superior à bateria. A bateria em si teria 9 volts, né? Porém, a corrente dessa bateria era muito baixa e acabava que não fornecia a força necessária para os motores girarem. Aí, quando a gente colocou todas essas pilhas aqui em série, a gente conseguiu fazer os motores funcionar. Isso. Aí, aqui a gente encomendou numa loja de artesanato mesmo, um desenho do tabuleiro, assim, ele foi feito a laser, o corte dele foi feito a laser, então ficou com uma qualidade bem superior do que se a gente tivesse feito à mão, né? Por isso que a gente fez isso. E após isso, a gente começou a testar os sensores, né? Como que ele funcionava, o que ele era capaz de fazer, até mesmo assim, se ele era sensível a um ímã pequeno. Então, as imagens 10, 11 e 12 ali são desses testes, né? Um teste inicial e depois um teste com LED. Se puder observar na imagem 12 ali, dá bem para ver que a gente realmente testou com uma dama, né? Que era uma peça do tabuleiro já, e o sensor funcionou. Aí abaixo, nas imagens 13 e 14, a gente estava analisando como que a gente ia posicionar esse sensor ali na casa, porque quanto mais próximo do centro da casa ele ficasse, ia ser melhor, né? Porque aí ele tem uma das peças também, né? Também tem uma eficiência maior ficando no meio da casa. Aí, após isso, na imagem 15 e 16, a gente começou a soldar esse sensor, e primeiro a gente decidiu que a gente não ia cortar a perna do reed switch, porque ele é caro, né? E a gente comprou apenas 6 a mais, e a gente estava com medo que pudesse dar algum problema, ou até mesmo encostar muito próximo à solda e ele acabar queimando, né? Vale ressaltar até que foi bem difícil a gente conseguir o head switch em si. Isso. Tanto é que na hora da compra dele, no primeiro momento a loja falou que não tinha, aí depois voltaram atrás dizendo que tinha encontrado lá, então estava bem escasso mesmo. Sim, estava bem difícil. Eles não tinham muitas unidades, a gente ficou com praticamente todas as unidades da loja. Mas aí aqui na imagem 15 dá para ver que a gente resolveu que ia dobrar só a perninha, mas ficou muito feio isso, e também a solda ali naquele jeito ficaria muito frágil. E a gente decidiu que realmente não, vamos cortar, e a gente pensou bem como que a gente ia fazer isso, e resolvemos cortar para a solda ficar mais firme ali naquele espaço, né? E aí deu bem certo, não houve queima de nenhum sensor.
Nós não nos preocupamos muito com os diodos, né, em si, porque os diodos são 4 centavos, então a gente comprou 100 e deu bem baratinho, assim, né? E a gente deu o preço de um sensor reed switch, assim, a comparação é essa. Então a gente primeiro preferiu cortar as pernas do diodo para ver o que a gente ia fazer. Mas no fim nós cortamos as pernas dos dois e conseguimos soldar sem nenhum problema. Aí depois de todos os sensores soldados, um sensor em um diodo, a gente resolveu começar a montar nossa matriz com os cabinhos AWG, né, o famoso cabinho jumper. Então, assim, a gente começou, a gente fixou um sensor com um diodo em cada casa do tabuleiro, nós optamos por colocar pedacinhos de fita para que eles ficassem posicionados da forma correta ali no tabuleiro. A gente cortou também as pontas dos cabinhos e fizemos pontas, também tudo isso foi soldado. E aí, conforme a gente ia fazendo, o dia que a gente foi lá no IFES, que a gente conseguiu testar a continuidade dessas soldas, e aí a gente percebeu que em alguns sensores a gente tinha soldado ele com a polaridade invertida. Então, a gente foi lá e soltou esses sensores e invertemos o diodo. O diodo, ele é importante na matriz para não gerar um efeito que é chamado de ghost key, que é quando um sensor interfere no outro, né, e aí acaba mostrando que existem peças naquela casa, assim, que aquele sensor está interagindo, quando na verdade ele não está. Mas aí o diodo, colocando ali, resolve esse problema. Ele é meio que... ele tira aquela carga mais que foge, né? Então ele tá ali para dissipar essa corrente que pode causar esse fenômeno chamado ghost key. Então, ali abaixo, nas imagens 20 e 21, foram só mais algumas imagens do processo mesmo, como isso foi se dando. E a gente tomou cuidado de cada linha e cada coluna ter uma cor. A gente não conseguiu fazer 100%, mas uns 90% do tabuleiro a gente conseguiu fazer certinho, cada um de uma cor, para isso até facilitar depois a identificação de problemas, né, e a manutenção também dele. Ficaria bem mais fácil se a gente tivesse esse padrão. Aí na imagem 22 ali, a gente pode ver as linhas todas soldadas, e na imagem 23 já a matriz toda completa soldada. Na imagem 24 é a mesma matriz, só mais de perto, né, para poder ser observada melhor. Após isso, então, a gente realizou um teste para ver se a peça do xadrez conseguiria segurar, digamos assim, teria esse poder de atração, de segurar o reed switch ali. E ela teve, né, a gente colocou um sensor embaixo e uma peça em cima, ela segurou, então significa que atrai mesmo, realmente é mais sensível. Fechando o circuito, no caso, né? Fecharia o circuito, então é mais sensível até do que a gente esperava, assim. Uhum. Então, esse teste foi positivo, ocorreu tudo certo, então a gente já tinha matriz e já estava tudo soldado, o tabuleiro também já tinha sido pintado, já estava tudo certo. Então, a gente partiu para a interação com o Arduino e a programação em si, né? Na imagem 27, a gente colocou a matriz e o Arduino e quais foram as entradas que a gente utilizou para cada saída da matriz. Isso. Acho que eu vou deixar tu falar agora um pouco, Gabi. Tá. Nessa primeira parte aqui da programação, o que a gente quis mostrar aqui, a gente não colocou toda a programação aqui, que fica uma coisa muito extensa, com muita figura, então a gente selecionou algumas imagens que seriam interessantes mostrar. A primeira é a parte que a gente está setando aqui as variáveis, né? A gente primeiro seta aqui as variáveis que vão fazer parte das colunas, a coluna da nossa matriz, as linhas, né? Então a gente setou aqui cada uma delas, como a gente vê identificado aqui
né, nessa figura aqui. Também citamos algumas variáveis auxiliares, né, que a gente utilizou no código para fazer a parte de contagem de jogadas, para identificar se uma peça foi movimentada para o lugar errado. Então a gente deu início às variáveis aqui, né, e também iniciamos aqui nossa matriz, né, como a gente consegue identificar aqui, né, a forma que ela ficou. Matriz 8x8, né, que seria do tamanho do tabuleiro. Né? Logo abaixo aqui também tem uma parte de programação que faz o início da nossa matriz. Ele vai, então, quando você iniciar o programa, ele vai estar imprimindo a gente usou o próprio monitor serial do Arduino, né, para fazer essa leitura, né, das informações para o funcionamento dele, né. A gente primeiro, então, aqui o que ele faz? Ele vai imprimir, por exemplo, se a gente vai iniciar o jogo com todas as peças no lugar, né? Então vai ter que colocar todas as pecinhas lá. Quando você iniciar, ele vai estar mostrando que aquelas casas específicas elas estão sendo utilizadas. Por isso que a gente tem que ter essa preocupação de sempre iniciar um monitor serial com as peças já colocadas. Se a gente faz isso depois, ele pode considerar, né, no caso aqui, que vai ser que a gente fez uma jogada inválida, por exemplo, né? Então ele tem que iniciar na posição correta. E aqui também tem duas funções bem interessantes, que é a place function, que é a questão que ele vai estar aqui quando você fazer a movimentação de forma correta. Ele vai estar dizendo, vai aparecer aquele M de movimentação para, por exemplo, H1 para H2, um exemplo, né? Ele vai estar então imprimindo vamos dizer assim, esse movimento que a peça fez, né? Por exemplo, um peão, enfim. E embaixo a gente tem outra função que é quando você tem uma jogada inválida. Então, quando identificar que foi uma jogada inválida, ele vai estar imprimindo lá, que é para você mover para a posição original da peça, onde você tinha pego ela, e até você não fazer essa movimentação, ele não deixa você fazer outra. Você pode até movimentar o teu tabuleiro, né? Só que ele não vai estar identificando. Ele, na hora que você corrigir, vai estar tudo embargado lá o tabuleiro e vai se perder tudo, né? Então tem que ter o cuidado também de, quando ele dá essa mensagem, você voltar para a posição de origem da peça. Certo? Baixa ali no... desculpa. Eu vou passar agora a parte de resultados, então, né? Que a gente... Não, Gabi, volta ali, ó, só para mostrar no download. Opa, desculpa. Vai lá, bem lá para baixo, tá escrito download. Aqui? Show? Uhum. Só para mostrar que a gente colocou o download do datasheet do sensor, o datasheet do diodo e o código nesses 3 botões. Então... Só isso mesmo. Beleza. E desculpem para meu cachorro que passou em latindo, tá? Vamos então aqui para a parte de resultados, né? Quer comentar? Pode comentar essa primeira parte. Pode ser. Então, na parte de resultados, já tinha até mostrado o vídeo para os profs, né? Mas a gente fez um jogo simulado, né? Onde a gente mexeu o peão da coluna de H. Então, ele foi de H2 para H3. O programa identificou que ele saiu de H2 e identificou que ele foi para H3. E aí, ele imprimiu o MH2H3, né? Que significa que o movimento foi de H2 para H3. Depois disso, a gente testou de novo mais uma casinha com o peão de H3 para H4 e ele também repetiu e imprimiu o movimento de H3 para H4. Esse movimento, o primeiro e o segundo movimento, estão nas figuras 32 e 33. Então, depois disso, a gente tentou com uma outra peça, né, para ver se também ia ocorrer tudo certo. Ocorreu tudo certo, foi o cavalo que saiu de G1 e foi para H3, e ele também imprimiu G1H3. E a posição final que ficou, então, está na figura 35, que pode ser observada, e o movimento do cavalo está na figura 34. Então, todos os lances que são feitos na partida são computados da mesma maneira,
Também, se o jogador fizer um movimento irregular, também será computado. O movimento irregular que a gente colocou como exemplo seria movimentar o peão para o lado, né? O peão não pode ir para o lado, ele tem que ir para frente. Bom, e na conclusão, a gente colocou que a elaboração desse trabalho abrange diversas áreas de conhecimento da engenharia, o que mostra que realmente é um projeto multidisciplinar, que é a proposta, né, do projeto integrador. No nosso projeto teve a integração entre o hardware e o software. Nós utilizamos uma tecnologia de fácil acesso e desenvolvimento, que é o Arduino. E a gente acredita que o nosso projeto viabiliza, capacita e encoraja novos desenvolvedores a se aventurarem na criação de seus projetos também. Um outro ponto que a gente ressaltou foi que nós tivemos que gerenciar e solucionar problemas desse projeto, né? O que também nos trouxe um conhecimento em gerência de projetos. E apesar de uma parte do nosso projeto não ter sido feita, a gente acredita que os resultados obtidos foram satisfatórios e que o Smart Chessboard é capaz de identificar as peças e imprimir a jogada, demonstrando assim uma partida de xadrez entre dois jogadores pode ser realizada e armazenada. Aqui na página de dificuldades encontradas, a gente, uma coisa primordial que a gente sentiu, né, foi uma coisa de tanto meu como da Mari, foi a questão da falta de, às vezes, ter um lugar mesmo apropriado, uma bancada, né? A gente não provém de muitos equipamentos, assim, para eletrônicos, enfim, para a gente auxiliar no desenvolvimento do projeto. Até foi citado aqui o multímetro, né? Que para a questão para testar a continuidade do diodo, ali, enfim, que quando a gente foi lá, a gente acabou conseguindo em um dia lá com o professor Enio, né? E lá que a gente conseguiu identificar que a gente estava colocando o diodo de forma errada, né? E então, para a gente ver, né, como que as coisas poderiam ser mais facilitadas se a gente tivesse um ambiente melhor de trabalho, né? Outra coisa que a gente teve bastante dificuldade foi a questão de compra de materiais. Na nossa região, que é muito difícil de encontrar componentes eletrônicos, a gente sempre acaba tendo que pedir de fora para encontrar. Ainda mais tipo Red Switch, que a gente precisava de muita quantidade, não era um ou dois que ia solucionar. Foi bem difícil a gente conseguir esses equipamentos, né? E também tem a questão assim na hora de desenvolver o projeto, no cronograma, a gente acabou não contando que ia ser que algumas coisas iam ser muito mais assim complicadas, né? Como foi a parte da lógica, por exemplo, que a gente penou bastante para fazer. Teve que ter um conhecimento bem solidificado para desenvolver, porque assim, foi uma parte que nos complicou bastante, né? Tirando o fato também, né, que nem eu comentei antes, às vezes era um desencapador de fio, que se a gente tivesse ia ser muito mais fácil do que a gente ficar lá num estilete ou no alicate ali cortando cada fio que a gente falando, às vezes não dá pra ver isso. Mas imagina cortar lá 80 fios, né? É um negócio que foi bem complicado e que nos tirou um tempo muito grande, né? Na hora de executar o trabalho. Você quer complementar mais alguma dificuldade? Não, acho que foi isso mesmo. E sugestões para trabalhos futuros, né? Essas sugestões, na verdade, são para nós mesmos até, né? Porque a gente tem... porque a gente pretende. A gente até pretende, né, ter um melhoramento desse projeto, né? Até porque a gente chegou até aqui de uma maneira satisfatória, a gente conseguiu os nossos resultados. A gente vê que é possível, sim, deixar ele totalmente automático, né, com a movimentação. A gente até comprou já as engrenagens e tudo mais, né? A gente tem todo esse material, por mais que demorou também para ver esse material, mas enfim, né, agora está tudo aqui, então é uma coisa que a gente consegue implementar no futuro. E também essa questão do comando de voz, né, que é a questão do aplicativo, que a gente até tinha comentado com o professor lá no primeiro dia. A gente até tinha cortado um pouco essa sugestão, porque ia ficar muita coisa, né, e realmente foi muita coisa.
Então é uma coisa que a gente gostaria de implementar também. E outra coisa muito interessante é a questão das placas, né? Essas placas que a gente conseguiria fazer, em vez de colocar fazer que nem a gente fez um diodo com head switch, a gente poderia ter feito uma placa, né, dedicada, e onde a gente poderia colocar todos os sensores ali impressos, né? A gente podia imprimir essa placa e fazer essa ligação. Acho que seria muito mais assim eficaz, né? Depois que a gente acabou pensando nisso, mas são essas nossas sugestões. Algo a completar? Não, é isso mesmo. Então, obrigado, professores, e qualquer dúvida estaremos à disposição dos senhores. Isso. Obrigada.